Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da plataforma Moretti. Meu nome é Gustavo Cunha, sou discente do quinto período de agronomia e trago a vocês um vídeo sobre a textura do solo, suas relações massa, área e volume e técnicas de manejo que são usadas para combater e aproveitar essas técnicas. A pedogênese, que é o processo de formação do solo, mostra que o solo é o resultado de uma função entre seu material de origem, o tempo, o clima, topografia e organismos vivos que interagem entre si. A ausência, presença ou excesso de um desses agentes formadores de solo alteram drasticamente o solo final, dando nele algumas características diversas. O solo se transforma. Com o passar do tempo e das intempéries, o material primário se secciona fisicamente em partes menores, formando partículas de diversos tamanhos. Partículas acima de 2 milímetros são chamadas de esqueleto do solo, que dão a ele uma certa estruturação. Partículas abaixo de 2 milímetros são o que chamamos de matriz do solo. E na matriz do solo é que estão dispostas a areia, silt e argila. Areia e silt são as partículas que foram transformadas fisicamente. Ainda são material primário. A argila é advinda de uma reação química que transformou no que a gente chama de material secundário. A granulometria da matriz do solo pode ser estudada com algumas fórmulas. Entre elas são a lei de Stokes, que serve como base para a física do solo, e a fórmula de estimação do tempo de sedimentação de uma partícula em um fluido. A segunda fórmula pode ser usada em conjunto com o método da pipeta, um experimento usado para achar em laboratório o último instante que uma partícula de argila ou silt se flocula. Junto com algumas outras fórmulas, conseguimos classificar a textura do solo baseado no triângulo de classificação da textura dos solos, uma ferramenta usada com pesquisadores para determinar a proporção das frações granulométricas da amostra de solo. A granulometria do solo é principal para dar a ele as suas características físico e químicas. A argila, a menor parte do solo, é formada por camadas de tetraedros de silício e octaedros de alumínio, circundados por oxigênios carregados negativamente. Essa estrutura cristalina, quando se degrada, reage com outros elementos próximos. A capacidade dessas estruturas de reagir com outros íons é chamada de capacidade de troca catiônica, o que é fundamental para a sua fertilidade natural. O pH do solo é influenciado pelo seu teor de prótons de hidrogênio e hidroxilase, que são dispostas nas reações com a argila. Também sendo influenciado pelo material de origem, tem, por fim, o teor da matéria orgânica melhora as suas características químicas consideravelmente, dado que a maior parte da CTC, ou capacidade de troca catiônica, advém da matéria orgânica. As suas características físicas de massa, área e volume são principalmente macro e microporos, a sua capacidade de retenção de água e a sua densidade, seja ela específica do solo ou das partículas do solo. O volume dos vazios são os poros, um espaço onde a fração líquida e a gasosa do sistema trifásico circula. Os macroporos, determinados pela concentração de silt e areia, permitem que uma maior capacidade de gás se instaure nele, porém uma pouca capacidade de água. Isso se dá porque a área específica das partículas do solo é maior quanto menor a partícula, pois uma partícula menor tem uma maior área de reação. Os microporos são responsáveis pela capacidade de retenção de água. Isso se dá pois as argilas, a menor fração do solo, têm a habilidade de segurar um maior volume de água higroscopicamente, ou seja, uma água que fica adsorvida no solo, adsorvida na partícula. Isso afeta diretamente a capacidade de retenção de água de um solo, pois quanto maior o teor de argila, maior a sua capacidade de retenção de água. Um solo bem drenado permite com que a água se infiltre rapidamente e que não fique saturado por longos períodos de tempo após chuvas ou de irrigação. Um solo mal drenado ou compactado tem maior concentração de microporos, o que dificulta a infiltração de água e faz com que ele retenha por longos períodos de tempo, dificultando a permanência de organismos vivos aeróbicos. A densidade do solo está diretamente ligada com o tipo de material que ele veio e sua granulometria. Um solo com alto teor de argila terá menos espaço entre as partículas e então será mais denso do que o solo arenoso, que terá mais espaço entre as partículas, fazendo com que ele seja consideravelmente menos denso. Por fim, eles apresentam algumas técnicas de manejo usadas atualmente no cenário agrícola mundial e brasileiro,
que são impactados por essas características. O terraceamento é uma técnica de semear em linhas que seguem com as curvas de nível. Essa técnica diminui a erosão causada pela chuva e a sedimentação das partículas menores de água, a sedimentação de partículas menores que são levadas pela água. Outra prática comum que reduz a erosão e aumenta a umidade relativa do solo e sua fertilidade é o plantio direto, que consiste em semear sobre a palhada de restos culturais anteriores. A cobertura de palhada vai agir como um escudo da radiação solar, mantendo o solo úmido e propício para a microbiota saudável do solo se desenvolver. Bom dimensionamento e operações de calagem e gessagem andam juntos. O dimensionamento é usar máquinas e implementos de tamanhos corretos para a sua plantação e em velocidades corretas, evitando a compactação e a erosão do solo pelo trânsito pesado de máquinas fazendo operações de semeadura, colheita, correção e fertilidade, como de calagem e gessagem. A irrigação é usada para regiões que experienciam pouca precipitação e precisam de mais água para que as suas plantas terminem o ciclo da cultura. Por fim, plantas auxiliares em consórcio com outras culturas auxiliam diminuindo a pressão de plantas daninhas, aumentando a fertilidade do solo, no caso da adubação verde, e aumentam a porosidade do solo ocupado pelas raízes quando as plantas são secadas no fim do ciclo. Essas foram minhas referências bibliográficas. 19 lições de pedologia, por Igor Fernando Lepsch, Manejo de conservação do solo, um vídeo no YouTube pelo canal Embrapa, e o Guia da Disciplina de Fundamentos de Hidrologia e Drenagem. Muito obrigado.